What will the world look like in 2026? É sempre um exercício um pouco ingrato este adivinhar o futuro, tentar prever quem vencerá eleições, que guerras podem surgir, que outras guerras chegarão ao seu tão esperado fim, decisões importantes serão tomadas por quem, em que sentido e de que forma é que tudo isso pode mudar a vida de todos nós. Nós aqui no Expresso, todos os anos, respondemos a dezenas de perguntas sobre o ano seguinte, são previsões, lá está, e este ano a secção internacional ficou com cerca de 20 perguntas. Não vamos desvendar todas nesta edição coletiva do Mundo a Seus Pés, porque para saber tudo vai ter de adquirir a edição desta sexta-feira. Devido às deslocações próprias das férias, estamos fora de Lisboa, onde temos o nosso estúdio, e este episódio está a ser gravado à distância, pelo que desde já peço desculpa aos nossos ouvintes pela qualidade um bocadinho, talvez abaixo do que costuma ser normal, e também isentamos desde já de qualquer culpa o nosso sonoplasta, que hoje é o João Luís Amorim, porque ele sim está no estúdio em Lisboa. Eu sou a Ana França, jornalista desta secção internacional, e hoje vou falar com o Pedro Cordeiro, que é editor, a Mara Tribuna e a Catarina Maldonado Vasconcelos, que são jornalistas também aqui nesta secção. Olá a todos, desculpem este interregno das nossas folgas e férias de alguns, e espero que tenham tido um bom Natal. A ideia deste podcast é passarmos pelas regiões todas do mundo. Vamos lá ver se conseguimos responder a uma pergunta sobre cada região. Olá, sou Tony Gonçalves. Sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Contam-se pelo menos 15 vítimas mortais no ataque na praia de Bondi, na Austrália. Várias pessoas continuam internadas, 6 delas em estado crítico. É para já este o balanço do ataque classificado pelas autoridades como terrorista e antissemita. A polícia já identificou os 2 atacantes, são eles Sajid Akram e Navid Akram, pai e filho. Pedro, vou começar por ti e por um acontecimento que é recente, trágico, o ataque na praia de Bondi, em Sydney, um ataque a judeus que estavam a festejar o Hanukkah, a mais importante festividade judaica do calendário religioso judaico, e foi precisamente por serem judeus que foram mortos e, portanto, não é um ataque aleatório. Os últimos 2 anos têm sido marcados por um aumento assustador destes ataques antissemitas. Na nossa secção já fizemos alguns trabalhos sobre isto. Queria te perguntar se achas que isto vai ser um problema para 2026, ainda que haja algumas discussões sobre o cessar-fogo em Gaza e que isso possa talvez terminar num apaziguamento do conflito, mas os ataques a judeus, por serem judeus, têm aumentado. Como é que tu vês este problema para o futuro? E se também estamos envolvidos talvez numa desculpabilização deste tipo de ataques, precisamente por causa do que se passa em Gaza e o mundo deixou de se comover com os ataques a judeus por causa do que se passa em Gaza. Como é que analisas este problema? Olá, Ana e resto da equipa e ouvintes. Começando pelo fim, desculpabilização não é possível, não é aceitável, não podemos deixar que isso aconteça. Nenhum relativismo legitima minorar ou menosprezar ataques antissemitas por causa do que se passa em Gaza. Os ataques antissemitas, o antissemitismo é um problema grave no mundo, não é de agora, é de há muito, conduziu às páginas mais horrendas da história da humanidade e não pode nunca ser tolerado. Como também não podem ser tolerados, evidentemente, os ataques de forças radicais, sejam elas muçulmanas ou de outras confissões. Claro está que, dito isto, é possível, ainda que indesejável, que o que se passa em Gaza, que a revolta de muita opinião pública em relação às ações de Israel na faixa de Gaza, que já duram há mais de 2 anos e que, embora desencadeadas por um ataque
mortífero do Hamas já vão muito além, na opinião da maioria das pessoas e na minha, do que seria aceitável como resposta a esse ataque. A revolta, dizia eu, que a opinião pública sente em relação a essas ações assassinas e desumanas do Estado de Israel pode levar algumas pessoas a ter a tentação de encolher os ombros perante ataques antissemitas, dizemos, bom, eles também fizeram. Eu acho que isso é de repudiar. Não se pode confundir a linha A, o governo de Netanyahu, que é um governo corrupto, extremista, que inclui fascistas e racistas, não se pode confundi-lo com o Estado de Israel no seu todo, muito menos com o povo de Israel e ainda menos com os judeus por extensão. Eu acho que o que se passa atualmente na faixa de Gaza, estamos num período que talvez nos dê uma ilusão de acalmia, porque há um cessar-fogo em vigor, embora ele não seja absoluta, tem-se verificado algumas escaramuças durante o cessar-fogo. Esse cessar-fogo, se tem por um lado a virtude de nos permitir ter esperança num acordo de paz de mais longa data, é extremamente frágil e não garante esse acordo de paz, é apenas um primeiro passo. Eu tenho dúvidas e acho que todo o passado justifica o maior ceticismo em relação ao êxito deste plano de paz, e mesmo a forma como ele foi feito, sem grande conhecimento de contexto e com propósitos que são mais comerciais, lucrativos ou de prestígio pessoal do Presidente dos Estados Unidos do que propriamente do entendimento das partes e do que ali se passa. Portanto, também tenho o dever de manter a esperança, mas tenho também o dever de encará-lo com o maior ceticismo. Tenho muitas dúvidas que 2026 seja o ano em que vemos a paz chegar por fim e de forma permanente ao Médio Oriente. Quem me dera enganar-me. Era essa também a minha segunda pergunta para ti, sobre Gaza, e já respondeste. I'm with you, the American people. Vamos passar para o outro lado do globo, que pronto, ele é redondo, não é? Para os Estados Unidos, este ano Trump foi a figura internacional do ano aqui no jornal, o texto da Catarina já esteve em manchete ontem, é praticamente incontornável, também foi assim eleito em outros meios de comunicação, porque praticamente ele está envolvido em tudo, não há guerra territorial ou comercial onde ele não tenha dado ou influenciado o curso dos eventos. Catarina, tu notas alguma fissura no seu poder, alguma coisa que se possa esperar dos democratas que venha a ter impacto nas intercalares, ou talvez algum tipo de problema que esteja a surgir no seio republicano, que possa estar a erudir o problema, a grande hegemonia maga, ou ainda estamos bastante longe dessa dissolução do grande poder de Donald Trump? Disseste bem, Ana. Eu acho que sim, os dados apontam para isso, para haver algum desgaste que se venha a comprovar, principalmente nas eleições intercalares, e que essas eleições intercalares são exatamente concebidas para controlar um pouco o poder executivo, dando-lhe algum equilíbrio, não é? Através da Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Parlamento, e essa função de equilíbrio tem sido desempenhada no passado. Pelo menos o que os dados nos mostram é que o partido do presidente em exercício perdeu lugares em mais de 86% das eleições intercalares entre os anos 1934 e 2022, e nos dois casos do pós-Segunda Guerra Mundial, em que o partido presidente conseguiu de facto ainda ganhar lugares, essa taxa de aprovação que tinham esses presidentes era bastante elevada, era de 65% no caso de Bill Clinton e de 67% no caso de George W. Bush. A atual taxa de aprovação de Trump, julgo que é a mais recente sondagem da NBC News, é de apenas 42%, e os analistas já consideram que as perdas republicanas nas eleições intercalares para a Câmara em 2026 são extremamente prováveis. Os republicanos perderam 40 lugares em 2018, durante o primeiro mandato de Trump, quando a sua taxa de aprovação era 2 pontos percentuais superior à que é atualmente, enfim, também muito perto da atual. Como os republicanos só terão uma maioria de 5 lugares no início de 2026, têm grandes razões para temer perder a maioria
da Câmara. No caso do Senado é mais difícil de romper, no Senado onde existem 100 lugares, isto porque o Senado tem uma representação desproporcional dos estados rurais e Trump no passado atraiu uma parte desproporcional dos eleitores rurais, como sabemos. Portanto, Exato. estes 2 factos significam que a vantagem de 6 lugares que os republicanos detêm no Senado pode não ser contestada com sucesso pelos democratas. Apenas 35 lugares no Senado estarão em disputa em 2026, 22 atualmente ocupados por republicanos e 13 por democratas. E destas 35 cadeiras, apenas 4 são consideradas indefinidas, ou seja, locais onde ambos os partidos têm iguais probabilidades de vencer. Sobre estes meios rurais é importante também perceber que os agricultores e as comunidades agrícolas têm sido profundamente prejudicadas já agora pelas tarifas e pela política de imigração desta administração Trump, não é? Que impede o acesso Trabalhadores? a mão de obra agrícola que é insubstituível e estão a ser afetados pela inflação, pelos cortes que o resto da população também está a ser, não é? Pela inflação, pelos cortes do financiamento dos cuidados de saúde. Estes factos podem ainda não ter provocado a mudança de lealdade que múltiplas vitórias democratas no Senado exigiriam. De acordo com a Active Vote, a taxa de aprovação líquida de Trump entre os eleitores rurais caiu 8 pontos percentuais entre agosto e setembro de 2025, mas podemos analisar desta forma, ainda se mantém positiva em 14 pontos percentuais, porque há 54% de aprovação contra 40% de desaprovação. Depois também é importante analisar a iniciativa que está a ocorrer, mas que se tem revelado um flop, desculpem o termo, que é a redistribuição de distritos em curso, que no fundo é uma tentativa de refazer as regras do jogo a favor de Trump. O redistritamento proposto por Trump, não é? Tem sido contrariado pelo redistritamento em estados de maioria democrata, ou seja, pouco depois de o Texas ter conseguido aprovar este plano, para prejudicar os democratas e dar aos republicanos 5 novos lugares, o governador da Califórnia recebeu apoio público através de um referendo estadual para fazer o mesmo. O mesmo, Gavin Newsom. Sim. Exatamente, e os novos distritos da Califórnia favorecem agora aos democratas em 5 novos lugares, ou seja, equilibra, e também vemos no Indiana, há exemplos de senadores estaduais republicanos que estão a resistir à intimidação de Trump e que se recusam a participar no redistritamento e que têm sido bastante populares, ou seja, este movimento destes senadores do Indiana tem sido amplamente elogiado e, portanto, podem servir de modelo para outros novos dissidentes do Partido Republicano. Portanto, todas estas premissas que a administração Trump adotou ao redesenhar os distritos podem revelar-se falsas, porque também existe a componente dos eleitores latinos que foram cruciais para a vitória de Trump em 2024 e que ele contava com eles, mas o seu apoio em geral caiu drasticamente em menos de um ano, uma queda, neste caso, de 12 pontos percentuais no apoio dos latinos do Texas, o que sugere que 4 dos 5 novos distritos do estado do Texas podem tornar-se, na verdade, democratas, graças às políticas económicas, de imigração. O que era uma mudança brutal no panorama geral de votação nos Estados Unidos. Os analistas cuidadosos sugerem que o redistritamento poderia inclinar 9 lugares para os democratas e 12 e 14 lugares para os republicanos, e esta alteração líquida não é suficientemente drástica para compensar a perda muito maior de 40 lugares titulares, que é isto que nós prevemos, que é o padrão que se prevê, que os analistas prevêem, não é? Como padrão eleitoral anterior, e mesmo uma vitória democrata nas eleições intercalares de 2026 vai reduzir significativamente, sim, o poder executivo de Trump, porque vai haver espaço para abrir investigações e revelar ao povo alguns dos acontecimentos internos da administração, também a nível do orçamento, mas o trumpismo não vai acabar. Portanto, o trumpismo é um movimento muito mais amplo, com elementos tanto populares como da própria elite, e vai continuar. Sim. E que toca, essa afinidade ideológica é muito robusta, não é? Entre também aquela base dele, mesmo que haja os problemas de inflação que conhecemos e
e toda a gente que nos Estados Unidos se queixa disso, há sempre aquela afinidade ideológica que vai, não sei, às vezes parece até além da racionalidade um bocadinho. E muitas destas ações podem ir para o Supremo Tribunal, que tem sido Exato. bastante permissivo com as ações, com as ordens executivas de Donald Trump. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Mara, quando eu disse há bocado que íamos tentar tocar em todas as regiões, eu estava a pensar também no espaço sideral, não é? Tens feito algum trabalho sobre isso, a Estação Espacial vai encerrar. Há um texto longo e super fixe na revista do Expresso, dia 12 de dezembro, que aconselho toda a gente a ler online, não é? Que é onde ele está disponível, sobre a reforma da Estação Espacial, que está em órbita há 25 anos, já tiveram lá astronautas, tu escreves isso, de 26 países, é um sítio onde parece que os problemas de cá em baixo, lá em cima de alguma forma se dissolvem. A exploração espacial não vai, obviamente, deixar de existir só porque a Estação Espacial vai ser reformada. O que é que está previsto para o próximo ano ou anos neste campo? Sim, como dizes, a Estação Espacial Internacional vai oficialmente sair de órbita entre 2030 e 2031. E vou só dar um bocadinho de contexto aos nossos ouvintes antes de responder mesmo à tua pergunta. Estamos a falar de um laboratório único de microgravidade, ou seja, a ausência quase completa de gravidade, que orbita a cerca de 400 km acima das nossas cabeças. Esta estação começou a ser projetada na década de 80, quando Ronald Reagan era presidente dos Estados Unidos, e ficou completamente construída em 2011. Mas começou a ser habitada em novembro de 2000, portanto, há 25 anos e um mês, e desde então mantém presença humana contínua. E é mesmo um feito extraordinário pensarmos que está sempre lá alguém há 25 anos e um mês, agora quase 2 meses. Como dizia, já estiveram lá astronautas de 26 países diferentes, quase 300 astronautas de 26 países diferentes, e a estação é partilhada, é gerida pelos Estados Unidos, através da NASA, e também pela Rússia, através da Roscosmos, que é o nome da agência espacial deles. A parte americana engloba também os europeus, os canadianos e os japoneses. Portanto, no total estamos a falar de 5 agências espaciais que operam a ISS, que é a International Space Station. O que é que se faz lá em cima? Ciência. Por causa da microgravidade que eu falava há bocado, a estação tem características únicas que não se conseguem reproduzir cá na Terra e que já permitiram a mais de 5.000 investigadores de mais de 100 países realizarem mais de 4.400 experiências a bordo. E a esmagadora maioria delas resultou em benefícios diretos para a humanidade. Pois, isso é mesmo incrível. Sim, posso dar alguns exemplos, só para não amassar muito, mas posso dar alguns exemplos. Por exemplo, estamos a falar de experiências e de investigações que se fizeram na saúde, na observação do planeta, por exemplo, criar novos medicamentos, perceber como é que a gravidade na Terra afeta as nossas células, compreender melhor as alterações climáticas vistas lá de cima, ou, por exemplo, a redução do risco de incêndio nas florestas. Há mesmo muita coisa para listar. E depois, além da ciência, a estação é um exemplo único de cooperação internacional. Temos que pensar que a ISS surgiu no rescaldo da Guerra Fria, rescaldo muito quente ainda, e nesse sentido também foi e tem sido um feito extraordinário, porque toda esta diplomacia espacial tem sobrevivido a tudo o que tem acontecido cá embaixo na Terra, desde anexações, a guerras, a sanções, e pensando sobretudo entre Estados Unidos e Rússia. Porque é que a estação vai sair de órbita em 2030 ou 2031? Porque a NASA, juntamente com outros parceiros comerciais e internacionais, quer focar-se noutras missões, nomeadamente ir à Lua e daqui a umas décadas ir a Marte. Porque tratar da Estação Espacial Internacional tem custos mesmo astronómicos. Para o trabalho que tu falavas no início, eu falei com vários especialistas, e um professor do MIT disse-me que custa 3,5 mil milhões de euros por ano gerir e tratar da ISS. Mas além disso, além do dinheiro, a verdade é que também ocupa muito tempo à NASA, e a NASA quer focar-se noutras coisas e é perfeitamente legítimo que assim seja. E agora, para finalmente responder à tua pergunta depois deste preâmbulo, quase 6 décadas depois do primeiro ser humano ter ido à Lua, foi o Neil Armstrong, né, que pisou a Lua em 1969,
os astronautas estão mais do que nunca empenhados em lá voltar. E o calendário da missão Artemis, que é a missão da NASA precisamente para a exploração lunar, já derrapou, como é costume acontecer nestas viagens espaciais, mas a estimativa mais recente é que o primeiro voo tripulado para orbitar a Lua e depois regressar à Terra aconteça em abril de 2026. Portanto, é basicamente daqui a 4 meses. E esta missão, que é a Artemis 2, vai durar cerca de 10 dias e vai incluir 4 astronautas à partida. Depois, a Artemis 3 vai ser o primeiro pouso na Lua desde o Armstrong e vai acontecer em meados de 2027. Ainda não há uma data definida, porque também é muito difícil eles conseguirem programar estas viagens e muito menos cumpri-las. Portanto, será a terceira e a derradeira missão ao nosso satélite natural. Este foco na exploração lunar, que consiste em poder estabelecer a primeira presença de longo prazo na Lua, vai ser o primeiro passo para rumar a Marte e descobrir se existe vida além do nosso planeta natal, não é? Que é sempre isso que quisemos saber. Estas missões são da NASA, como estava a dizer, portanto, dos Estados Unidos, e são o único país que tem um plano operacional concreto, que tem financiamento contínuo para a exploração lunar, mas a corrida também está a ser disputada por outros países, nomeadamente a Rússia e a China, que estão a trabalhar em conjunto. No entanto, não tem comparação. Mas, por exemplo, a Rússia planeia construir uma central nuclear na Lua para gerar energia, que é o que eles dizem, na próxima década, nos próximos 10 anos. E supostamente é para eles poderem abastecer o seu programa espacial lunar, mas ainda não há muita informação sobre isso. Mas voltando para os Estados Unidos, que são o grande protagonista, empresas privadas lá, como por exemplo a SpaceX ou a Blue Origin ou a Axiom Space, são apenas alguns exemplos, entraram nesta corrida e estão a ajudar a dividir os esforços, seja esforços económicos ou também a nível da tecnologia. E esta é uma grande novidade face à exploração espacial do século passado, ou seja, este envolvimento da iniciativa privada, que era uma coisa que não acontecia na corrida ao espaço durante a Guerra Fria e no final da Guerra Fria. E, portanto, o envolvimento destes parceiros privados e comerciais também estão a ter um papel muito importante no desenvolvimento de estações espaciais que vão, então, substituir a ISS, a Estação Espacial Internacional, quando ela se reformar. Ou seja, a ISS vai chegar ao fim, mas isso não significa também, como estavas a dizer, o fim das estações espaciais. Por exemplo, a Axiom Space, que ainda agora falava, tem um contrato com a NASA para um módulo que vai ser acoplado, vai ser juntado à ISS antes dela se reformar e depois vai ser desacoplado, vai ser libertado para se tornar uma estação independente. E estas futuras estações, obviamente, vão ser mais pequenas do que a ISS, que tem o comprimento de um campo de futebol, portanto tem cerca de 109 metros de comprimento, e estas futuras estações também vão ser menos dispendiosas, apesar de continuarem a ser muito caras, e vão trazer outra novidade, que vão combinar a investigação científica que já se fazia com o turismo espacial. Portanto, nas próximas décadas, o turismo espacial vai de facto ser uma realidade. Claro que não vai ser uma realidade para todos, mas vai ser ainda assim uma realidade. Pronto, espero ter respondido à tua pergunta, Ana. É fascinante. Muito para dizer. É absolutamente fascinante, obrigada. Mas se eu pudesse resumir tudo, eu diria, nos próximos anos, portanto, é o fim da ISS, foco na Lua, para depois, eventualmente, podermos ir a Marte, nos próximos 30, 40 anos, podermos ir a Marte. O fim da ISS vai trazer uma nova corrida ao espaço entre países que já não se via há muito tempo, ou seja, desde a Guerra Fria, porque eles juntaram-se e, portanto, a ISS é mesmo um excelente exemplo de cooperação internacional e diplomacia. E, portanto, isso pode ser bom porque vai trazer mais competitividade e mais concorrência, por exemplo, entre estes dois blocos grandes que são Estados Unidos de um lado e depois Rússia e China do outro. E depois a quinta grande novidade vai ser o futuro, as futuras estações espaciais, que com o fim da ISS, obviamente, não vamos poder não ter estações lá em cima para os astronautas, mas vão ser diferentes, vão ser mais pequenas e a grande novidade é que vão ser privadas e vão ser comerciais. Isso também é uma grande, muda completamente o paradigma aqui na exploração espacial dos próximos anos. Vamos para a América do Sul agora. Catarina, o que é que se está a passar exatamente na Venezuela? O Trump invade, não invade? Há ataques a supostamente barcos com
com droga. O que é que ele quer realmente? O que é que Trump quer? E de que forma é que o que é que vai acontecer em 2026 nesta disputa que parece ser por troca de regime, não é? Há quem diga que esse é o objetivo final de Trump, derrotar Maduro e colocar lá alguém mais próximo dele. Achas que isso é possível? Alguma coisa nesse sentido pode acontecer? O que ele quer são várias coisas. Nós temos visto também Donald Trump usar bodes expiatórios, não é? nas suas políticas, e também já vimos que os Estados Unidos com Trump gostam de exercer e de ameaçar com força militar. Ou seja, o que nós vemos é que Trump vai usar força desde que não haja grandes riscos para os Estados Unidos. No caso do Irão, por exemplo, foi uma exceção, e na verdade o seu cálculo de benefício-risco era favorável. Portanto, acabar com as alegadas, não é, bases nucleares do Irão iria trazer ganhos eleitorais em termos de junto dos pró-israelitas, não tanto dos isolacionistas, mas por ter sido uma ação altamente isolada e limitada, os benefícios seriam sempre superiores. Agora o que vemos são ataques militares norte-americanos nas Caraíbas, não é? No mar, contra barcos que alegadamente estão carregados de droga. Não sabemos se sim, se não, e se poucas pessoas, já são muitas, não é? E algumas pessoas que morreram nestes ataques, se são todos envolvidos nestes cartéis de droga ou se também são civis. O mais provável é que a administração Trump não realize uma ação militar de grande envergadura, que envolva riscos mais elevados, que vá levar baixas norte-americanas, especialmente o envio de tropas americanas para o terreno será mesmo, diria eu, descartar. Diria eu porque dizem os analistas, não é? Ataques limitados e direcionados são mais prováveis, porque não o prejudicarão tanto, porque até os apoiantes do presidente Trump, que são mais nativistas, mais isolacionistas, como sabemos, e o próprio movimento MAGA, é contra estas ações intermináveis, não é? Como a guerra no Iraque. E voltando à popularidade de Trump, que também é muito importante para aqui, não só para as intercalares, isso é muito importante para Donald Trump num ano eleitoral, não é? Estamos a entrar no ano das intercalares e os republicanos vão ter dificuldade, como já falámos, de defender a sua estreita maioria. As sondagens sugerem que os eleitores latino-americanos, numa pequena maioria, até apoiariam o envio de tropas terrestres americanas para a Venezuela para restaurar a democracia no país, mas o apoio entre os eleitores americanos está mais próximo dos 25%, portanto é um não de momento, e ao mesmo tempo é bastante inverosímil as forças armadas dos Estados Unidos poderem ocupar a Venezuela, porque a Venezuela é um país de grande dimensão, com mais de 30 milhões de habitantes, portanto suponho talvez que seja possível às forças armadas dos Estados Unidos tomarem campos petrolíferos em algumas zonas, mas mesmo esta ação limitada seria demasiado difícil e resultaria em mortes de venezuelanos e também de americanos, e nós sabemos que aquilo que nós sabemos, a única coisa que nós sabemos é que as forças armadas venezuelanas são como uma espécie de caixa negra, ou seja, todos parecem saber como reagiriam em caso de uma invasão terrestre americana, mas ninguém pode afirmar com certeza, porque elas não são respeitadas exatamente pela sua bravura e pelas suas capacidades estratégicas, nem sequer pelo seu equipamento, porque são, em muitos casos, obsoleto e necessita de substituição. Mas não sabemos se poderia ser subjugada por uma invasão dos Estados Unidos e se calhar os Estados Unidos precisariam de 50 mil soldados, se não mais. Portanto, certo, o risco seria acontecer um segundo Iraque. O que é mais provável? O mais provável será o uso de bloqueios militares, de ataques direcionados como uma tática para incitar uma insurreição interna contra o regime de Maduro, principalmente se isso puder ser aproveitado para a restauração da democracia e até pode ser abafado pelos Estados europeus que neste momento estão um pouco aborrecidos com a situação. Podem ocorrer ataques com drones, bombardeamentos que visem a capacidade da Venezuela de produzir e de
de exportar petróleo, não é? Que é a principal fonte de rendimento do regime, bloqueio naval, por exemplo, não é? A interdição das exportações de petróleo, como já fizeram, e esta é a esperança de sufocar a economia venezuelana e forçar a liderança a admitir-se. O que os americanos provavelmente induziriam com a oferta de os deixar ficar com os seus milhões obtidos ilicitamente. Mas é difícil um golpe de Estado, porque teriam que 10 a 15 líderes mais poderosos de Venezuela ser neutralizados, ou seja, capturados, mortos ou induzidos a fugir, e sem eles o resto das forças armadas hesitará em agir prematuramente para derrubar o governo, não é? Sim, certo, claro. A estratégia do Trump sempre foi acreditar que esta pressão política, económica e mesmo psicológica obrigaria o regime de Maduro a abandonar a Venezuela, mas não vemos para já qualquer sinal. Claro, isso não tem também acontecido. As sanções são muito complicadas há muitos anos, sobre Cuba igualmente, não é? E Cuba não mudou. Como é que também Trump ainda pode talvez reivindicar a vitória? Pode talvez, considerando que este processo está a ser demasiado longo, e sabemos que Donald Trump se cansa, não é, destes processos demasiado longos, e se achar que este processo é muito longo para depor Maduro, tem outras opções. Pode chegar, por exemplo, a um acordo com ele para aumentar a cooperação, por exemplo, nos voos de deportação para a Venezuela. Sim. Pode alargar o envolvimento dos Estados Unidos no setor petrolífero venezuelano, por exemplo. Agora, outra variável aqui é muito interessante, é a Rússia, que tem abandonado os seus parceiros, tanto no caso do Irão como da Síria, e muitas pessoas falam da Rússia como tentando, talvez nestas negociações sobre a Ucrânia, também envolver a Venezuela, e eu penso que não, porque a Rússia ao mesmo tempo tem um interesse em ver estas táticas expansionistas, não é? E de invasão para legitimar as suas próprias narrativas em relação à Ucrânia, não é? E mesmo a China em relação a Taiwan. Portanto, o mais provável, vemos alguma apatia, alguma condenação a nível público, mas alguma apatia em relação a esta questão da Venezuela e também algum cansaço da parte de Trump. E antes de voltarmos para a Europa, passar ainda para um país próximo da Venezuela, o Brasil. Mara, o Lula da Silva vai ser reeleito presidente do Brasil? Pergunto-te. O Ricardo Costa até escreve no Expresso que saiu esta sexta-feira, estamos a gravar na sexta-feira, dia 26, que ele é um dos resistentes contra o poder de Trump, não é? Tal como Xi Jinping, por exemplo. Isso é muito interessante, e ele também foi defendido na nossa discussão sobre as figuras do ano. Lula da Silva foi uma das figuras propostas, acabou, claro, o Trump tem talvez não, tem mesmo muito mais influência nos desígnios do mundo, mas Lula foi defendido exatamente por causa disso, porque é uma voz de resistência até contra o Twitter, a hegemonia do Twitter, a hegemonia do Elon Musk e pronto, e também nas tarifas e a recusar-se a ceder ao Trump quando ele diz que o Bolsonaro se calhar não, estão a fazer uma perseguição ao Bolsonaro, e se calhar Trump poderia retaliar com tarifas, e Lula da Silva, pronto, se quiser retaliar poderá, e discutiremos isso, nunca cedeu, e portanto também aparece aqui como uma pessoa que representa talvez e mesmo na questão da Ucrânia, não é? Ele fala muito mais da paz do que os outros países do Ocidente, que têm um discurso talvez mais de continuar a apoiar a Ucrânia, incluindo do ponto de vista militar, e Lula aparece aqui como uma pessoa que não está assim tão alinhada com o Ocidente. Acho que isso é uma vantagem interna, e pronto, também obviamente sabemos que ele não tem assim talvez muita oposição neste momento, mas o que é que podemos esperar para as eleições? Sim, então, os brasileiros vão ser chamados a votar nas eleições presidenciais de outubro de 2026, e Lula da Silva já disse que vai recandidatar-se a um quarto mandato não consecutivo. Ele já governou por 2 mandatos consecutivos, foi entre 2003 e 2011, depois foi novamente eleito em 2022, começou o seu 3º mandato em 2023 e está em funções desde então. A Constituição brasileira só permite até 2 mandatos consecutivos, no entanto não há um limite para o número total de mandatos, portanto seguidos só podem ser 2, não seguidos, infinito. Por isso não há nenhum obstáculo na Constituição para a recandidatura, para a 4ª recandidatura de Lula da Silva. As sondagens ainda são precoces, porque ainda faltam cerca de 10 meses, quase um ano, mas mostram que para já o atual presidente, que já tem 80 anos,
e lidera todos os cenários de intenção de voto face a qualquer um dos prováveis candidatos. O principal adversário de Lula da Silva seria Jair Bolsonaro. No entanto, ele está impedido de concorrer a qualquer eleição nos próximos 8 anos por causa da decisão do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Aliás, está impedido durante 8 anos. Acho que já só faltam 5, porque isto entrou em vigor já há uns anitos. E além disso, o Bolsonaro está condenado a mais de 27 anos de prisão, como também sabemos. Portanto, perante isto, o seu filho, Flávio Bolsonaro, será o seu sucessor político à partida, mas Flávio Bolsonaro, que é senador do Rio de Janeiro, já disse que o seu lugar tem um preço e que pode ainda negociar a sua desistência. Portanto, não há um dado garantido contarmos com a candidatura dele. Em todo o caso, não parece haver grandes dúvidas, pelo menos para já, lá está, porque ainda faltam 10 meses, mas não parece haver grandes dúvidas de que a eleição será entre Lula, que é trabalhista do PT, e um candidato de direita apoiado pelo bolsonarismo. Quando o Lula anunciou a sua recandidatura, ele reconheceu a dificuldade, até por causa de questões de saúde, mas disse, e vou citar: "Se depender de mim, nunca mais alguém de extrema-direita, negacionista, vai governar esse país." Em citação. Portanto, se Lula de facto for eleito nas presidenciais de outubro, ele vai terminar o seu 4º mandato com 85 anos. Cada mandato presidencial no Brasil dura 4 anos, Exato. portanto, Lula terá 85 anos em outubro de 2030, e eu até fui confirmar isto por questão de curiosidade, mas seria o presidente mais idoso da história do Brasil a exercer o cargo, se de facto vencer. E se de facto vencer, também será a primeira vez que o mesmo candidato exerce por 4 vezes o cargo de chefe de Estado do Brasil. Portanto, também traz aqui outra relevância. Para terminar a minha resposta, e também porque, como dizias, a redação do Expresso fez uma menção ao presidente brasileiro nas figuras internacionais de 2025, queria só acrescentar que, de facto, durante este ano que acaba de passar, Lula teve um papel bastante importante, precisamente porque ele deu uma lição a Donald Trump, que, como Lula disse, acha que é o xerife do mundo, mas é só o presidente dos Estados Unidos. E isto foi a propósito das tarifas que o Trump impôs sobre as exportações brasileiras, sobre alguns produtos. Começaram por ser 10%, depois 40% e no final 50%. E sabemos bem que não foi o único motivo, mas foi o principal. Foi uma forma do republicano castigar o Brasil, por causa do julgamento de Bolsonaro, que foi condenado por uma tentativa de golpe após a vitória, lá está, de Lula em 2022. Certo. E Lula da Silva lidou de forma muito diplomática com toda esta guerra comercial, que obviamente não foi travada só por Trump contra o Brasil, foram vários países, mas o Brasil foi um dos mais visados. E Lula foi bastante diplomático a lidar com tudo isto. Ele nem sequer devolveu as taxas aduaneiras, apesar de ter ameaçado fazer isso. No final de novembro, Trump acabou por retirar as tarifas sobre alguns produtos brasileiros, precisamente depois de negociações com Lula, deles terem conversado, de se terem sentado e conversado. E Lula conseguiu defender os interesses do Brasil sem ter de retaliar o chamado tarifaço, como dizem lá. Exato. E ainda assim fez a economia crescer e o desemprego também atingiu mínimos históricos. Portanto, a economia aqui também ganhou pontos, apesar de todo este caos económico comercial que Trump conseguiu Parece que gerar. o valida, não é? É engraçado isso. Parece que de alguma forma ele ter lutado é uma coisa que lhe deu frutos. Sim, ou seja, acho que é mais um ponto positivo que leva Lula, pelo menos comparando aqui com Trump, com toda a forma como ele lidou com a situação. Acho que o facto da economia ter crescido e estes dados também tão positivos no desemprego, acho que foram, uma excelente também resposta para o próprio Trump. Uhum. Além disso, e mesmo para terminar, acho que também, como disse Lula da Silva, o Brasil deu uma lição de democracia ao mundo com a prisão de Jair Bolsonaro. Portanto, ele não se deixou intimidar pelo presidente dos Estados Unidos, por Donald Trump, que sabemos que ele, lá está, retaliou através das tarifas, e o Brasil fez na mesma cumprir a justiça, e, por exemplo, algo semelhante aconteceu com Trump e ele não foi de todo condenado. E no Brasil isso aconteceu, e é bom saber que o Brasil tem esse tipo de maturidade, porque quem ameaça a democracia tem de facto de enfrentar as consequências, e acho que por todos estes motivos, também que eu acabei de dizer, acho que Lula da Silva está bem cotado, é um candidato popular, também não há muita resistência, não há muita para já,
não há muitos adversários, mas claro que o bolsonarismo vai continuar e ele vai ter que lidar com isso, mas acho que pronto, por todas estas razões ele teve uma prestação bastante boa este ano e também está bem posicionado e parte para 2026 com boas perspectivas. Já, o nosso tempo já vai longo, na Europa temos de falar da Ucrânia, eu posso tentar dizer qualquer coisinha sobre isso. Vim há dias da Ucrânia, o Expresso esteve com o primeiro-ministro Luís Montenegro, poucas horas depois da Europa ter autorizado um empréstimo volumoso de 90 mil milhões. Basicamente o país depende do dinheiro europeu, não está numa boa situação económica, nunca é ideal, claro, é um país em guerra. A Europa tem divisões políticas complexas, isso é um problema para a Ucrânia, e neste momento estamos a discutir os 20 pontos que Zelensky acordou com os negociadores da parte dos Estados Unidos, não é? Entre os ucranianos e os negociadores dos Estados Unidos. Esses 20 pontos pressupõem uma cedência que tem que ver com o estabelecimento de uma zona económica livre no Donbass. É muito pouco provável que Putin venha a aceitar essa zona económica livre na medida em que ela seria livre, não é? E não necessariamente território russo. Portanto, pressupõe também, esses 20 pontos, pressupõe que a Rússia se retire de Zaporizhia, Kherson e as outras zonas que Sumy e Kharkiv, que também, onde ainda tem um bocadinho de território, e portanto isso também provavelmente não vai ser nada do agrado do presidente russo, e estamos em mais um impasse. Não consigo fazer uma previsão, claro, mas creio que será muito difícil a Rússia aceitar estes termos. Zelensky disse que obviamente a Ucrânia continua a ser contra-retirada porque o território é deles, não é? Por isso não creio que seja assim um enorme avanço. Uma coisa mais boa, positiva, é que estes 20 pontos estabelecem uma arquitetura muito robusta de segurança para a Ucrânia, se ela for respeitada, claro, e que se assemelhará muito ao artigo 5º da NATO. Portanto, basicamente obriga os Estados Unidos ou os aliados da NATO a responderem militarmente a qualquer quebra de cessar-fogo por parte da Rússia. Também me parece pouco provável que a Rússia venha a aceitar isso. A adesão à Ucrânia está numa espécie de via verde, o que também já foi desmistificado por fontes a vários jornais a dizer que isso provavelmente é muito, muito difícil. Portugal apoiou e apoia, e Luís Montenegro disse isso em Kiev, que quer a Ucrânia na União Europeia em 2026, 2027. Não parece possível, não é? Nós temos visto alguns protestos contra isso, contra a queda dos preços dos produtos agrícolas que França e Polónia e outros países têm se manifestado contra os agricultores, e portanto isto é um dossiê muito em aberto para o próximo ano, e também não consigo dizer se a guerra irá acabar. Parece-me muito difícil a guerra durar mais um ano inteiro, 2026 inteiro. Primeiro porque a população na Ucrânia está mesmo muito, muito cansada da guerra. Depois porque a Europa pode não conseguir continuar a dar financiamento, politicamente vai ser um problema. Os Estados Unidos também não podem se cansar, como dizia a Catarina, de outros problemas. Também tem agora outros focos no mundo. Os Estados Unidos atacaram ontem a Nigéria, atacaram a Síria, o Estado Islâmico. Portanto, tem o Daesh, tem outros focos, e realmente não sei dizer se a guerra acaba, mas parece-me pouco provável que dure mais um ano inteiro. Dito isto, chegamos ao fim do nosso tempo, já vai longo, mas não quero abdicar da nossa pergunta da praxe, até porque vai iniciar-se janeiro e temos sempre de ter uma viagenzinha no calendário para aguentar um mês tão longo e tão frio. Perguntava primeiro ao Pedro, Pedro, para onde é que tu irias, ou para onde é que vais, ou para onde é que esperas ir neste ano 2026? Olha, não tendo planos muito concretos neste momento, há imensos sítios onde eu gostava de ir. Falou-se aqui da América Latina e do Brasil. É um país que não conheço e que gostava muito de conhecer. Aliás, conheço outro país de que se falou hoje, a Venezuela, já numa visita em reportagem já para o Expresso há 15 anos. Muito mudou desde então, pelo que não me importava de voltar à Venezuela, mas tinha ainda mais vontade de conhecer o Brasil. Sabes que nesta quadra natalícia, como vocês que me conhecem já sabem, eu sou um grande fã da música de Natal, e há anos para cá que descubro muito boa música de Natal brasileira, o que, tendo em conta também o clima oposto ao que temos na Europa nesta altura do ano, me daria grande vontade de lá dar um salto agora a seguir às festas. Catarina?
Onde é que gostavas de ir? Olha, já que falei tanto dos Estados Unidos, eu tenho mesmo muita curiosidade de entrar lá. Sei que agora é mais complicado para os portugueses, mas adoraria e de certeza que tu partilhas comigo esta vontade, não é? De ver os Estados Unidos sob a administração Trump. Fazem 250 anos este ano, em julho. Muito bem, e até para... Este ano? 2026, claro. Exatamente, para vermos o impacto destas medidas, destas restrições de imigração, acho que daria uma ótima reportagem. Mara, onde é que gostavas de ir em 2026? Ou onde é que esperas ir? Então, eu vou responder por motivos de trabalho, mas não só. Gostava de ir à Índia, porquê? Porque no próximo ano, 2026, vai haver censos na Índia. É um país que tem 1,45 mil milhões de pessoas, é o país mais populoso do mundo, e já não tem censos há uma década, por causa da pandemia. Era suposto ser em 2021, o último tinha sido em 2011, mas não houve por causa da pandemia, e desde então também tem sido por outro lado. Mas vai finalmente começar, acho que é em abril de 2026, arrasta-se até 2027, e vai ser o censo mais importante desde a independência. E o meu interesse era exatamente perceber como é que se consegue contabilizar e fazer questionários a 1,45 mil milhões de pessoas. E há até um artigo muito interessante na Economist sobre isto, na edição que é dedicada a 2026. E pronto, acho que vão sair dados muito interessantes sobre o país, sobre tudo, desde sociedade, economia, tudo. Porque lá está, um país muda muito numa década e até que saiam, a Índia vai estar 16 anos sem dados estatísticos atualizados, e lá está, acho que certamente vão ser dados e notícias muito interessantes destes centros que se vão fazer lá. Sem dúvida. E eu ia com os meus companheiros de secção a qualquer um destes países facilmente. Muito obrigada a eles que quebraram o sossego natalício para estarem neste podcast especial de perguntas do ano. Obrigado ao João Luís Amorim pela sonoplastia e a si que nos ouve a cada semana. Um excelente ano de 2026 e todos esperamos voltar a contar com vocês todos que nos ouvem para os próximos Mundo a Seus Pés que vamos gravar no ano de 2026. Muito obrigado e até breve. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!